Nossa, demora demais. Gente, vamos fazer então a dúvida, só para organizar. Eu vou fazer a dúvida do Rodrigo, certo? Primeiro. Depois eu vou fazer a questão do livro que eu recomendo ser feita antes da questão 8 da aula 2. E depois a gente faz a questão 8 da aula 2, tá? Que é uma questão bem legal. A gente faz aí para se divertir, tá bom? Agora veja só. Rodrigo, essa dúvida que tu teve foi qual? Tu tem raiz de x menos 1 sobre x mais 1. Me explica aí. Essa questão é para fazer o quê? Para fazer limite, é? Ou não? Tu digitou aqui no chat e apareceu aqui um negócio que eu não entendi, não. Ou é uma questão de domínio? Domínio, é? Ah, então é muito fácil. Ó, então vou começar com essa dúvida aí, né? Tu já fez uma pergunta sobre domínio antes. Acho que foi tu, né? Mas vamos lá, né? A dúvida que tu colocou aí foi a seguinte, ó. Deixa eu só... Nossa, tá travando demais. Vixe. Vou fazer uma vaquinha para vocês comprarem um notebook novo para mim. Tô precisando. Nossa, o notebook tá muito caro, gente. Tá terrível. Ó, domínio da função... Peraí. Domínio da função raiz de x menos 1. Tem uma dúvida aqui, ó. É o seguinte. Qual o domínio da função f de x igual a raiz de x menos 1 sobre x mais 1? É assim que tá, Rodrigo? Pelo jeito que tu digitou, acho que tu digitou errado. É assim? A raiz pega todo o x menos 1, é? Ou ela pega toda a expressão? Me explica aí. Pois é, velho. Notebook tá o preço de um carro, de uma moto daqui a pouco, né? Só que o carro tá mais caro ainda também. Tá o preço de uma casa. Toda a expressão, Rodrigo, essa raiz pega todo mundo, é? Fala assim, é. Pega isso aqui tudinho, né? Aqui a bronca pode ser grande, viu? Essa questão, para alguns alunos, vai ser um sofrimento, né? Porque o problema dessa função é o seguinte, ela tem algumas restrições, tá? A primeira restrição de cara é em relação à divisão, tá bom? Quando você tem uma divisão, a restrição natural é que o denominador não pode ser zero, certo? Então, a primeira restrição, a restrição 1, certo? É a de que o denominador ele não pode ser zero, tá bom? Então, vamos colocar a restrição denominador aqui, ó. A restrição é que x mais 1 tem que ser diferente de zero, tá bom? Essa é a nossa primeira restrição, que é em relação à divisão. Nota, o argumento aqui do numerador não tem restrição, tá bom? Beleza. Daqui, gente, vocês resolvendo aqui essa equação, vocês encontram que o x tem que ser diferente de que valor? De menos 1, né? Então, menos 1 é um valor, né, intocável aí, né? Eu não posso ter menos 1, tá bom? Só que tem uma segunda restrição, gente. A segunda restrição é em relação à raiz, tá? Então, a restrição 2 é em relação à raiz. Ou seja, quando eu tenho uma raiz de alguma coisa, tá? Quando eu tenho uma raiz quadrada, melhor dizendo, a gente tem a seguinte restrição. Raiz de alguma coisa, eu preciso, para que ela esteja bem definida, eu preciso que ela seja não negativa, tá bom? Vocês entendem isso? Numa raiz quadrada, o argumento deve ser não negativo. Portanto, nesse caso aqui da nossa expressão, eu vou dizer a vocês que x menos 1 sobre x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Tá bom? Aí o problema está aqui, ó. Como é que eu garanto que isso aqui é maior ou igual a zero? Aqui eu vou ter que fazer o jogo de sinais. Tá? Isso é uma coisa de matemática básica que poucos alunos conhecem. Tá? Esse estudo do sinal aqui, ó. Pouca gente sabe. Tá? Eu vou explicar a vocês, tá? Como é que eu resolvo isso daqui, tá bom? Então, para resolver isso daqui, eu vou fazer o que a gente chama de jogo de sinais. Ou estudo de sinais, né? Acho que é melhor para falar assim. Como é que é isso, né? Bom, primeiro você vai fazer o sinal de x menos 1, certo? Aí como é que você faz isso, né? Você desenha uma reta, certo? E aqui nessa reta você vai ilustrar os pontos que anulam essa expressão, os que deixam essa expressão positiva e os que deixam essa expressão negativa, tá? Pergunta, vou pedir que vocês falem aí no chat. Qual é o número que anula x menos 1? Vocês conseguem me dizer?
Qual é o número que anula x menos 1? É 1, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Esse cara, gente, o 1, é o número que anula x menos 1. Massa. Tá? Então, só para esse cara, essa expressão dá zero. Beleza, tá? Vou até marcar aqui o zero em cima, tá, gente? Ó, para 1, a função x mais 1 dá zero. Beleza? Agora, veja. Quando eu marco 1, eu automaticamente marco esse intervalo e eu marco esse intervalo, né? O que vem antes é o x menor que 1 e o que vem depois é o x maior que 1, tá? Pergunta para vocês, ó, esse intervalo aqui é o x maior que 1 e esse intervalo aqui é x menor que 1. Pergunta para vocês, em qual desses intervalos essa expressão dá negativo? Em qual desses dois intervalos essa expressão dá negativo? É o intervalo da esquerda ou da direita? É o da esquerda, né? Quando o x for menor que 1, por exemplo, quando o x for 0, quando o x for menos 1, quando o x for menos 2, para qualquer número nesse intervalo aqui, ó, essa expressão dá negativo, tá? Então aqui o sinal é menos, certo? O sinal é menos. Lembra que eu estou estudando o sinal dessa expressão. Então, antes de 1, para qualquer número desse intervalo, a minha função é negativa, tá? Shelter, isso está na ficha da professora Rúbia, tá? Então não se preocupa, tá? É porque eu estou também com algumas pessoas aqui das turmas P, então, ou da turma E5, na verdade, que é da turma de Rúbia. Ela é a única professora que está usando um material à parte, tá bom? Mas não se preocupe não, depois eu volto para o padrão aqui, tá? Aí vê só, para esse outro intervalo, né? Naturalmente essa expressão vai dar positivo, né? Então aqui é mais. Então aqui está feito o estudo do sinal do x menos 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa para estudar o sinal do x mais 1, tá bom? Então vamos estudar agora o sinal do x mais 1. Mesma lógica, gente. Você desenha uma reta também, tá bom? Então você desenha aqui uma reta. E o que você vai fazer agora é identificar qual é o número que anula o x mais 1. E aí? Qual é o número que anula o x? Cuidado, viu, Gabriel? Ainda não acabou não, tá? Lembra que eu estou estudando o sinal só de um dos termos. Depois eu tenho que fazer o da divisão, tá? Então primeiro eu estou analisando o numerador, depois o denominador, depois eu vou fazer a divisão. Calma lá, tá bom? Beleza. Prosseguindo aqui, gente. Prosseguindo aqui. Presta atenção agora. Diz para mim no chat qual é o número que anula o x mais 1. Que o anula o x mais 1 é menos 1, como já falaram aqui no chat, né? Então eu vou marcar aqui, ó, menos 1, tá bom? Aí, mais uma vez, a gente tem dois intervalos, né? Para qual desses intervalos x mais 1 dá negativo? É o que vem antes do menos 1 ou o que vem depois? E aí? Para qual desses intervalos x mais 1 dá negativo? É o que vem antes, né? É o que vem antes. Tem até uma estratégia, gente, que os professores fazem, eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas é você desenhar o gráfico dessa função. Vocês sabem como é que é o gráfico dessa função? Como é que é o gráfico de x mais 1? O gráfico de x mais 1 é uma reta. E essa reta ela é crescente, tá? Por causa do sinal que está na frente do x, né? Então, se você sabe, se você lembra da aula passada que eu dei para vocês, que eu falei sobre retas, quando eu tenho uma reta assim, ela é crescente. E se ela é crescente, ela faz isso, ó. Ela faz assim, ó. Ou seja, ela se anula em menos 1, certo? Que é a raiz. Antes do menos 1, ela está negativa, que ela está embaixo do eixo. Então, é um jeito visual de você perceber, ó. Antes está negativo e depois está positivo. Esse é o jeito mais fácil de você estudar o sinal. Você não precisa ficar pensando muito, né? Você desenha o gráfico, né, da reta e aí você descobre o sinal da expressão x mais 1. É um jeito bem interessante de estudar, né, o sinal, tá bom? Pronto, na escola alguns alunos vêm assim, exatamente, Wilson, exatamente. Não é todo mundo, tá? Eu mesmo quando entrei na federal não sabia nada disso, tá bom? Agora, uma vez que eu sei desses dois sinais, que eu sei do numerador e sei do denominador, eu agora posso fazer o sinal da divisão, né? Aí, sinal da divisão. Aí agora eu faço aqui, ó, sinal da divisão. Como é que funciona? Você vai desenhar aquela mesma reta, certo? Que é o nosso eixo x.
E você vai, pegar esses pontos de referência, o -1 e o 1. Então, você vai pegar o -1, lembrando que o -1 é o ponto proibido, né? Então, eu faço ele com a bolinha aberta aqui, ó. -1 é um ponto proibido, tá bom? -1 eu não posso, porque ele zera o denominador, tá bom? Aí você marca o 1, e aí você tem 3 intervalos. Aí aqui você faz o jogo de sinais, né? Veja, antes do -1, ambos eram negativos, né? Então, negativo com negativo dá positivo. Agora, entre os valores, o numerador é negativo, mas o denominador é positivo. Então, menos com mais dá menos. E depois, né, você tem aqui, depois do 1, você tem ambos positivos. Mais com mais dá mais. Então, esse é o diagrama de sinal da função x menos 1 sobre x mais 1. E aí vocês lembram que eu preciso, para satisfazer a raiz, eu preciso que o sinal dessa função seja positivo, né? Então, quais são os valores que eu vou pegar? Desculpa, falei errado, foi mal. Eu preciso que seja não negativo, tá bom? Pode ser zero também, tá? Então, para satisfazer a raiz, eu preciso de pontos que estejam nesse intervalo, certo? Nesse intervalo. Deixa eu fazer com amarelo. Eu preciso de pontos desse intervalo. E eu preciso de pontos desse intervalo, incluindo o 1, porque no 1 a expressão se anula, tá? Então, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que o domínio da nossa função f é o conjunto de menos infinito até -1, união com 1, certo? 1 vai ser fechado, até mais infinito, tá? Tudo bem, gente? Essa anotação aqui para alguns alunos é meio ruim, tá? Você pode escrever de outra forma, né? Você pode escrever, sei lá, você pode botar que o domínio da função é o conjunto onde x é menor que -1 ou que o x é maior ou igual a 1, tá? Em todos esses pontos, né, eu tenho a minha função não negativa. Veja que eu excluo justamente o intervalo onde ela estaria negativa. E aí concluímos essa questão, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é uma questão da turma da professora Rúbia, tá? A lista dela, né? E a lista e do professor Piropo, se não me engano, da turma P2. Eles estão usando a mesma lista, se não me engano, né? Enfim, algumas turmas estão com listas diferentes, tá bom, gente? Tá? Isso tá errado, Rodrigo, infelizmente, porque tu estaria pegando os pontos entre -1 e 1 também, tá? Não é só, veja, não é só essa primeira restrição que eu tenho, né? Eu tenho duas restrições. Eu tenho a da divisão, mas eu tenho também a restrição da raiz. Cuidado com isso, tá bom? Tá? A raiz quadrada, ela precisa que o seu argumento seja positivo. Portanto, eu devo excluir os casos aqui que estão onde a função está negativa, tá bom? Muito bem, tranquilo, gente. Aí vamos fazer agora a questão, né? Me pediram aí para fazer a questão da lista da aula 2, né? Essa questão aqui é mais difícil. Antes, para preparar vocês, eu vou fazer a questão que tem no livro, que é mais fácil, tá bom? Então a gente começa com essa questão mais fácil, depois vem para essa mais difícil. Senão vocês vão ficar boiando, tá, gente? Alguém tem uma pergunta prévia sobre alguma coisa dessa lista da aula 2? Vocês conhecem esse material, né, da aula 2, né? Alguém quer perguntar alguma coisa de questões anteriores? Porque essa aqui é difícil, viu? O livro, Diego, o livro que se usa normalmente é esse livro aqui, ó. É o Cálculo Volume 1, 7ª edição do Stewart, né? É o livro que é a capa do nosso grupo, né, do WhatsApp. É um livro padrão, mas qualquer livro que você usar de cálculo tá bom. Agora, eu recomendo que você siga esse aqui, que é o mais usado, tá? Ok. Marina pediu a 7 item V, tá bom? Vamos fazer essa questão 7 item 5, né? A gente faz essa questão e depois a gente faz aí o exercício que parece com a 8, tá bom? Vamos lá. Gente, só um teste. Vocês estão ouvindo esse cachorro latindo? Ou não? O Sim. áudio tá bom. Dá pra ouvir, né? Baixo, Baixo, né? Deixa eu ajustar aqui. É porque eu tô fazendo alguns testes de imagem, de câmera e de som.
E o barulho do cachorro me incomoda bastante. Mas eu acho que para vocês não vaza tanto. Mas qualquer coisa, gente, se o áudio ficar ruim, vocês me avisam, por favor, tá bom? Que eu tô testando aqui. É que eu fiz mudança recentemente, né? E aí a gente tá fazendo alguns ajustes na internet. Enfim. Ó, então vamos fazer aqui a questão da lista da aula 2. A questão 5, tá bom? Então vamos pegar ela aqui. Questão interessante, tá? É uma questão bem parecida com o que cai nas provas. Vamos fazer aqui essa questãozinha. Pessoal, gente, como é que funciona essa questão, né? Você tem um limite, quando x tende a menos 8, certo? Da expressão x mais 8 sobre raiz cúbica de x mais 2. Veja, se eu aplicar o limite, vai ficar menos 8 mais 8 sobre raiz cúbica de menos 8 mais 2. Se você resolve isso aqui, você vai ver que em cima dá zero e embaixo dá zero também, tá bom? Então, é aquele caso clássico de limite indeterminado, tá? E aí vocês sabem que tem que fazer alguma coisa para fugir disso, tá bom? Então, gente, eu preciso fazer alguma estratégia aqui, né? Eu tenho que seguir alguma estratégia para fugir dessa indeterminação, tá? E aí tem várias ideias, a gente tem várias formas, tá bom? Só que veja, é comum que o aluno tenha uma ideia, tá? E eu vou ilustrar essa ideia aqui, e eu queria saber de vocês por que isso está errado, tá bom? Vê a ideia que eu tive, ó. Presta atenção, tá bom? Ideia. Eu vi a raiz aqui e eu pensei logo em fazer o conjugado, tá? Então a minha ideia foi fazer o conjugado, vê só. Eu vou pegar o limite. Vocês me digam aí se está certo, viu? Ou se está errado. Eu acho que vai estar errado, tá? Mas eu queria saber de vocês o que é que vocês acham. A minha ideia é a seguinte. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de x menos 2. E aí? Vocês acham que isso vai dar certo? Isso vai dar errado? Se Não vai dá dar porque eu certo? tentei, eu vi que não dava, porque quando você multiplica, o x fica ao quadrado, né? E o ideal é tirar a raiz. Aí a gente Exato. pode fazer quando é a raiz quadrada. Exato. Exato. Esse produto notável aqui, ó, se você perceber direitinho, você tem um A mais B e esse aqui é o A menos B. O que fundamenta o processo é esse produto notável. Só que a gente sabe que esse produto notável, ele deixa tudo ao quadrado, né? E o quadrado ele não resolve a raiz cúbica, né? Então isso aqui, gente, vai falhar, tá bom? Isso aqui vai falhar. Claramente vai falhar. Por que que vai falhar? Porque quando eu fizer essa multiplicação, gente, quando eu multiplicar esses dois, vai acontecer, né? Ó, perceba. Esse cara vezes esse vai resultar pela fórmula, vai resultar raiz cúbica de x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso não resolve o problema porque não elimina a raiz cúbica. Então não vai, tá? Então isso aí foi furada, não deu certo não, tá? Então eu preciso de uma outra ideia, tá? Mas se você estudou direitinho, se você lembra bem, existe um produto notável que deixa aqui elevado ao cubo, né? Tá ligado? Ó que interessante, ó. Ideia número 2. Eu vou forçar a barra, eu vou criar um conjugado, né, para esse problema, tá? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu limite, só que eu vou multiplicar ele por uma outra expressão, tá? Agora veja, pensa no que tu precisa. Tu precisa, né? Deixa eu até copiar aqui, ó. Vê como funciona a mente do matemático às vezes, né? Ele viu que isso aqui deu errado, certo? O que eu preciso, na verdade, é que aqui fique tudo isso elevado ao cubo. Eu preciso que aqui fique elevado ao cubo e aqui fique elevado ao cubo. Só que aí, esse cara não resolve, né? Então, a minha pergunta é a seguinte. Quem é que eu tenho que fazer aparecer aqui no parênteses, certo? Quem é que eu tenho que fazer aparecer aqui para que esse produto resulte isso? Será que a gente conhece alguma expressão que multiplicada por essa resulte esse termo? Porque se isso acontecer, vai ser muito bom, né? E aí, a resposta é que sim, dá para fazer usando um produto notável que eu ensinei para vocês, que é o seguinte: a mais b multiplicado por a ao quadrado menos ab mais b quadrado. É esse o produto que eu vou fazer, tá bom? Quando eu fizer essa multiplicação, vocês vão ver que vai dar a ao cubo menos b ao cubo, tá? Tá claro, gente?
Vocês conheciam esse produto? Ele é estranho, tá? Mas a gente conhece isso aqui, a gente aprendeu, a gente usou isso aqui em algumas questões. Quem viu a minha aula do pré-cálculo do período passado, eu ensinei sobre isso, tá? Mas as aulas passadas também, nas resoluções aí, eu usei em algum momento essa informação. Então, é engraçado porque isso aqui é como se fosse o conjugado do cubo. Tá bom? Pronto. Então, funciona agora. Então, essa é a grande ideia, tá? Ó, essa é a sacada. Deixa eu só dar um destaque aqui para vocês entenderem, tá bom? Então, eu vou pegar isso aqui, certo? E vou usar aqui, tá? Vou chamar isso de conjugado fake. Conjugado fake. Tá bom? Não tem um nome para isso não, tá, gente? Na verdade, eu estou só usando... Se você quiser um nome específico, você está usando um produto notável, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Conjugado fake, né? Na verdade, é usar o produto notável que resulta diferença de cubos, tá? É só isso. Então, eu vou usar essa informação. Agora, muito cuidado quando for usar isso, gente, porque eu tenho que saber muito bem, né, o que é que eu tenho que fazer aparecer, tá bom? Quem é que eu tenho que fazer aparecer aqui na expressão? Ora, eu vou multiplicar, veja, esse cara aqui é o A, certo? E esse cara aqui é o B. Então, se eu for usar o produto, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por A ao quadrado, presta atenção, ó, A ao quadrado, menos A vezes B, mais B ao quadrado. Olha só como fica, né? Você faz isso em cima e embaixo, tá bom? Você faz isso em cima e embaixo. Então fica desse jeitinho aqui, ó. Tá ligado? Aí você não precisa desenvolver a expressão, porque você já sabe que a multiplicação disso aqui por isso aqui dá quanto? Dá A ao cubo menos B ao cubo. Então, quando você fizer a multiplicação, vai ficar assim, ó. Limite quando x tende a menos 8. Você repete tudo que estava em cima. Não desenvolva, viu? Você deixa quieto aqui, ó. Deixa quieto, tá de boa. Isso aqui, essa coisa feia você deixa aí quietinha, tá bom? Não precisa mexer. O seu foco está no denominador. E no denominador vai ficar raiz cúbica de x ao cubo menos 2 ao cubo. Sacou? E isso é muito bom. Na verdade fica mais, né, gente? Peraí, calma. Eu fiz besteira. Calma, calma. Deixa eu identificar onde é que eu fiz besteira. Gente, aqui é mais. Perdão, desculpem, por favor. Corrijam aí, por favor, se vocês anotaram. Aqui é mais, tá? Eu errei. Desculpa, tá? É porque assim, ó. Se aqui fosse menos e aqui fosse mais, aí aqui daria menos, tá bom? Foi mal, tá bom? Agora tá corrigido, tá? Foi claro, gente? Ó, se eu tenho A mais B vezes A quadrado menos AB mais B quadrado, isso dá a soma dos cubos, tá? Foi mal. Deu uma viajadinha aqui. Tá bom, agora foi. E se eu tenho A menos B, A quadrado mais AB mais B quadrado, aí dá a diferença de cubos, tá bom? Porque é tanta fórmula na cabeça que a gente acaba confundindo, tá bom? Então aqui fica mais, tá? Quando eu multiplico esses dois, fica mais. É bem específica, realmente, tá bom? Mas lembrando que isso aqui, em qualquer aula sobre fatorações ou em produtos notáveis, vocês vão ver isso, tá bom? Em qualquer aula, se você pesquisar no YouTube, produtos notáveis, com certeza vai aparecer esse produto notável. Isso aqui é muito importante no curso de cálculo, tá bom? Muito bem, gente. E não precisa se assustar, porque numa eventual resolução de lista ou numa resolução de uma prova, você vai ter uma fichinha que você vai poder consultar. No EAD é permitido você consultar essas coisas. Só não é permitido consultar o coleguinha, tá bom? Então, por favor, gente, não filem dos colegas, que é fácil detectar uma fila, viu? Tô dizendo logo, viu? Cuidado, tá bom? Pois bem, prosseguindo aqui, agora eu simplifico, né? Então, ficamos com o limite quando x tende a menos 8. Em cima você repete a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. E embaixo você simplifica, né? Aí tá resolvido já, tá, gente? Acabou a questão, porque embaixo vai ficar x mais 8, né? Que é exatamente o que a gente tem em cima, ó. Vai cancelar. E aí, por cancelar, agora ficou o limite fácil, né? Aí você aplica. Quando você joga o menos 8 aqui, vai ficar
raiz cúbica de menos 8. Estou aplicando o limite, tá, gente? Lembra que eu ensinei a vocês que quando eu aplico o limite, o x some e assume o valor do limite, né? Então fica raiz cúbica de menos 8 ao quadrado menos raiz cúbica de menos 8 vezes 2 mais 4, né? Aí você faz essa continha. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui fica 4 também. E por último, 4 também. 4 mais 4 mais 4 é 12. Acabou-se, tá bom? Então, a questão interessante, tá? Ela é bem interessante mesmo. Inclusive, gente, eu recomendo a vocês... Tem um vídeo no meu canal bem parecido com esse, tá? Então, veja lá o vídeo do canal Cálculo com Wesley, que eu falo assim, três formas de resolver o limite. Então, eu boto um limite parecido com esse e eu apresento a vocês 3 formas de resolução, tá? Para quem esteve comigo na sexta-feira, eu resolvi essa questão usando 2 outras formas. Vê que interessante, ó. Tá aqui no nosso material, deixa eu ver. Cadê aqui, ó? Eu fiz com os alunos 2 formas diferentes de fazer essa mesma questão. Foi no comecinho da aula. Aqui, ó. Eu usei aqui, ó, essa mesma questão, né? Eu fiz usando uma opção que é usando a fatoração do numerador, tá? Então eu peço que vocês deem uma olhadinha, né? Eu fiz a mesma lógica, né? Eu usei o mesmo produto notável, só que ao contrário. Então eu percebi que o numerador podia ser fatorado. Aí eu fui lá e fatorei, ficou bem parecido, tá? E uma segunda forma foi usando mudança de variáveis. Então eu expliquei aqui que é possível você trocar a cara do limite e deixar ele mais bonito. Quando ele fica mais bonito, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Aí fica mais claro para mim o que eu tenho que usar, tá bom? Então, dá uma olhada depois, né? Tem 3 formas de resolver essa questão. Você lê as 3 e vê qual é a que é melhor para você, tá? Eu recomendo que você veja as 3 formas, porque aí, né, na sua vida acadêmica, em algum momento você vai usar uma coisa ou outra, tá bom? Tudo bem. Então, isso aqui foi da sexta-feira, tá? Depois eu passo para vocês. Então, fizemos aí a nossa questão, né? Acabou. Vamos agora para a próxima, tá? No vídeo do canal tem explicando essas 3 formas, tá? Vamos fazer aqui a questão do livro, tá? Uma recomendação minha, tá? Então, recomendação é uma questão de aquecimento antes de fazer a questão 8 da aula 2, tá bom, gente? Ó, veja só, presta atenção. Presta atenção, carai. Presta atenção. Veja, essa questão 8, ela tem um salto de dificuldade muito grande, né? A pessoa vem fazendo aqui o exercício 7, tá tranquilo, aí pega essa bomba aqui, ó. Aí a pessoa já se desespera. Gente, devia ter uma questão entre a 7 e a 8 que é meio termo, tá? E essa questão eu vou recomendar a vocês. É a questão do capítulo 2.3, questão 63, tá bom? Tá? Então, eu estou recomendando essa, tá? A recomendação que eu faço a você é o seguinte, ó. A questão 63 do capítulo 2.3 do Stewart, volume 1, certo? É um ótimo aquecimento para a questão 8, tá bom? Porque ela está no nível um pouco mais fácil. Aí você aprende o conceito dela e depois você vai para essa questão mais avançada, tá bom? Eu estou dizendo isso porque, eventualmente, as listas que os professores passam, elas sobem de nível muito rápido. E aí o aluno que não está tão bem preparado, ele fica perdido. Então, eu recomendo que você faça essa questão que eu passei primeiro, né? Eu vou copiá-la aqui para vocês verem, tá? A questão é o seguinte, ó. Eu ia até pegar aqui, ó. Eu tenho um PDF aqui, ó. Deixa eu pegar no PDF que fica melhor para vocês verem. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Na nossa pasta do Dropbox tem, viu, gente? O livro tá lá. Ó, o livro aqui, ó. Nosso querido livro é na página 99, tá? Se você tiver o livro aí, dá uma olhadinha. Página 99 tá lá na frente. Deixa eu ver. 99, 99, 99. Achei. Aqui, ó. Questão 63. Para vocês verem, ó. A 63 é para ser uma das mais difíceis da sessão. E ela não é tão difícil quanto essa que tá para vocês, tá? Então vê que engraçado, né? Essa aqui já seria considerada uma questão difícil, tá? Difícil não, vai, mas uma questão diferente, né?
Da lista da aula 2 está mais difícil ainda. Então, eu já acho que ela foge um pouco do nível da prova. Essa questão aqui, ela é nível de prova, essa daqui, tá bom? Ela é interessante, ela é viável cair numa prova. Já essa aqui, essa da aula 2, eu acho ela muito avançada, tá bom? Ela é muito cansativa, tá? Então, vamos fazer essa aqui primeiro, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Então, vamos fazer essa aqui primeiro. Ô, Wesley, Oi, pode perguntar. vê, eu não sei se era o caminho certo a se fazer, é isso que eu quero perguntar. Eu só substituí o limite, né? E aí eu cheguei que A mais B era igual a 7, nessa questão 8 da ficha. Só que eu não Aham. consegui achar A e B individualmente, e é o que ele pede, né? Mas eu Sim. vi lá que a resposta, quando você soma A mais B, realmente dá igual a 7. Aí tem algum jeito de, a partir dessa soma, sair e chegar em algum lugar para achar A e B? Sim. É isso que torna difícil a questão. Você tem que fazer um passo a mais e esse passo, ele é difícil. Entendeu? Não é só você parar nesse A mais B igual a 7. Tem um processo a mais que tem que ser feito que eu vou ensinar a vocês, tá bom? Então, Ah, tá bom, tá bom. se você estiver na nossa aula, se você estiver assistindo a gravação dessa aula, fica até o final que você vai aprender. É uma questão que se você aprende ela, você está muito bem para a prova, tá bom? Você já está num nível avançado. Mas antes, vamos fazer essa daqui, tá bom? Aí, vê só, vamos lá que eu tô demorando demais, né? Vamos fazer a questão 63. Presta atenção, gente. É o seguinte, ó. Existe um número A, tal que esse limite aqui exista. Caso exista, encontre A e o valor do limite, tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, gente. Veja, se eu aplicar o limite, se eu aplicar aqui, embaixo vai dar zero, né? Porque vai ficar 4 menos 2 menos 2, né? Tá claro isso, né? Embaixo vai dar zero. Então, veja, vamos supor que em cima desse 2. Se der 2 sobre zero, o que é que eu posso afirmar sobre esse limite? Alguém sabe dizer? Estou supondo, tá? Vamos supor que desse 2 sobre zero. O que é que Não isso quer dizer? existe. Não existe, né? Terminado. Não existe. Cuidado, tá? Existe uma diferença, vou até botar aqui, ó, observação. Existe uma diferença entre indeterminado e indefinido, tá? Quando dá indefinido, quer dizer que não existe, tá, gente? Então, presta atenção, cuidado com isso, tá? Veja, 0 sobre 0 pode dar qualquer coisa, certo? 0 sobre 0 pode dar qualquer coisa. Isso é o que a gente diz que é indeterminado, tá? Eu estou falando de forma informal, gente. Então, por favor, quem for de matemática bacharelado, não me crucifique, tá? Eu só estou tentando passar o conceito, tá? Mas se o limite dá 0 sobre 0, isso pode dar qualquer coisa. É o que a gente chama de indeterminação, tá bom? Agora, uma constante sobre 0, tá? Se esse K for não nulo, tá? Só estou representando aqui como se fosse um número qualquer, tá? Então, vou botar aqui, ó. 1 sobre 0, ou 2 sobre 0, ou 3 sobre 0, enfim, tá? 1 sobre 0 não está definido, ou seja, não faz sentido matemático. Portanto, nesse caso, a gente diz que não existe, tá? Ou que está indefinido, né? Vou botar assim. Então, gente, veja só. Para o limite poder existir, eu tenho a obrigação de ter um zero em cima. Entendeu? Então, a grande sacada aqui, ó, o pulo do gato aqui é o seguinte. É que para o limite poder existir, precisamos que o limite resulte 0 sobre 0, tá? Esse é o ponto-chave dessa questão, tá? É claro que aqui pode ser qualquer coisa em função do A, mas eu preciso impor que o numerador dê 0, tá bom? Então, começamos já daí, tá, gente? Opa! Começamos já daí, tá? Eu preciso que em cima dê 0 para que eu chegue numa indeterminação 0 sobre 0, tá? Fui claro, gente? Deu para entender, não foi? Então, Deu. então aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso que em cima dê 0. Então, daí, se eu preciso que dê 0 sobre 0, então eu preciso que 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais A vezes menos 2, mais A mais 3, toda essa expressão avaliada em menos 2, ela tem que ser igual a 0. Daqui vai sair uma relação que vai me dizer quem é A, né? Ó, daqui, se você organizar direitinho, o que vai acontecer? Vai dar 12 menos 2A
mais A mais 3, tá bom? Aí daqui você faz a continha, né? Você vai achar 15 menos A igual a 0, né? 12 mais 3 é 15, menos 2A mais A dá menos A. Então daqui, obviamente, né? A gente achou que A é igual a 15. Gente, esse é o valor obrigatório, tá? Esse é o valor obrigatório. Esse é o valor que eu preciso para que o limite possa existir, tá? Se tem um A que vai salvar o meu limite, é o A igual a 15, tá bom? Qualquer outro valor para A, o limite aí vai dar indefinido, tá bom, gente? Então eu já começo por aqui. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Ou não? Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo. Veja que essa foi a primeira parte da questão. Ele pedia para encontrar o A. Depois que eu encontro o A, eu tenho que achar o valor do limite. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse limite com o A que a gente achou, tá? Então eu vou trocar o A por 15, tá? E aí vamos ficar agora com o nosso limite bonitão, tá? Então vamos trocar aqui esse A por 15, tá bom? Então, trocando A por 15, né? No limite, temos o seguinte. Essa expressão para o A igual a 15 vai ficar bem bonitinha. Como é que ela vai ficar? Ó, vai ficar limite quando x tende a menos 2. Em cima vai ficar 3x quadrado. 3x quadrado mais 15x mais 18, tá? Verifica para mim isso aí. E embaixo fica a mesma coisa. Aí agora é padrão, né, gente? Aqui a gente vai agora fazer, né? A gente já sabe que isso aqui dá 0 sobre 0. Então aqui a gente vai fazer o procedimento padrão, que é fazer a fatoração, tá? Todo mundo sabe fatorar polínômio de segundo grau, né? Sabem, né? Ó, vamos lembrar aqui, ó. Existe uma forma de você fatorar polínômio de segundo grau. Lembra aí para mim que se você conhece as raízes de um polinômio de segundo grau, não importa como você faz as raízes, tá? Você pode fazer Bhaskara, soma e produto, você pode ficar tentando adivinhar, você pode perguntar ao seu amigo, você pode jogar na calculadora, não importa. Mas se você conhece as raízes do polinômio, então isso fica fatorado em função dessas raízes. A forma que a gente aprendeu foi essa, não foi? Então você descobre aí as raízes, né, de cada um desses polinômios. O engraçado é que a gente já conhece uma raiz de cada um, né? A gente já conhece uma raiz de cada um deles, que é o menos 2. Menos 2 zera ambos os polinômios, então é natural que menos 2 apareça, tá? Mas eu vou fazer bem devagarinho, tá, gente? Eu vou fazer Bhaskara aqui para cada um, tá? Então, vou fazer aqui, ó, para o 3x2 mais 15x mais 18, né? Eu vou fazer o Bhaskara aqui. Vamos ter aqui, ó, x igual a menos 15 mais ou menos a raiz de 225, né? Menos... Nossa, eu fui muito burro aqui, né, gente? Eu podia ter botado 3 em evidência, né? Eu recomendo isso para vocês, tá? Para vocês não perderem tempo, bota o 3 em evidência, tá bom? Fica 3x2 mais 5x mais 6, ó. Vê que dica genial. Porque aí você faz o Bhaskara só para esse, né? Não precisa ter o 3 poluindo, tá bom? Então você faz aqui, você tem x igual a menos 5 mais ou menos a raiz de 25 menos 24. Olha como fica mais agradável, né? Você faz mais rápido as contas, né? E aí dividido por 2, tá bom? Aí você faz a continha aqui, você vai achar o seguinte, você vai achar x igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1, que é 1 sobre 2. Daqui vai sair, né? O x1 vai ser menos 2 e o x2 vai ser menos 3, tá bom? Então, já consegui descobrir aí como é que eu vou fatorar o numerador, tá? Agora, para o denominador, mesma lógica, tá? Então, você pega aí o x2 mais x menos 2 igual a 0, faz o Bhaskara também, né? Menos 1 mais ou menos a raiz de 9, né? Faz as contas aí com calma, tá, gente? Isso aí eu acho que vocês já estão ligados, né? Não vou fazer em detalhe não, tá? x1 vai ser menos 1 mais 3 dá 2, 2 sobre 2 dá 1, e o x2 vai ser menos 2, tá? Então, como era esperado, eu falei para vocês, né? Eu já sabia que o menos 2 ia aparecer, tá vendo?
porque menos 2 é um termo que zera tanto em cima quanto embaixo. Tá? Então não é novidade para a gente. Aí você reescreve o limite, né? Então você vai pegar isso aqui, ó. Façam organizado, tá, gente? Então você faz aqui, ó, bota aqui do outro lado. E você diz que isso aqui vai ficar, ó, igual ao limite quando x tende a menos 2. Aí em cima fica 3 vezes x menos menos 2 vezes x menos 3, né? Que era a outra raiz. Tá? Se você for mais apressado, você já faz o jogo de sinais aqui. Menos com menos dá mais, tá? Já no outro vai ficar, né? Embaixo vai ficar x menos a primeira raiz, que era 1, e x menos menos 2, né? Que era a outra raiz. Tá, gente? Aí eu só apliquei o padrão, né? Vocês já estão ligados nisso aí, né? Aí agora a gente só dá uma ajeitada para ficar bonito, né? Para aparecer na foto. Aqui agora eu só estou saboreando a vitória, né? Realmente aqui está muito fácil. Então, ficamos com isso em cima. Embaixo ficamos com x menos 1, x mais 2. Você pode cortar esse cara com esse. E agora você aplica o limite, né? Aí você aplica o limite e vai ficar 3 vezes menos 2 mais 3 sobre menos 2 menos 1. Menos 2 mais 3 dá 1. Então, em cima dá 3. E embaixo dá menos 3. Portanto, essa divisão dá menos 1. Então, a conclusão da gente é que o resultado do limite é menos 1. Tá? Então, conclusão. O nosso A precisa ser igual a 15. E o nosso L, né, que é o valor do limite, é 1. É menos 1, desculpe. Legal essa questão, vai. Não é uma questão difícil. É uma questão um pouquinho fora, né, do usual, tá? Mas a gente consegue fazer aqui com certa tranquilidade. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse processo? Essa aula vai ficar salva onde? Ela fica no YouTube, Marina. Eu vou deixar no YouTube, mas eu divulgo lá. Para quem não tiver, gente, eu estou convocando vocês a participarem do meu canal do WhatsApp, tá? Tem um grupo meu aqui. Deixa eu mandar o link para vocês, para quem não tiver. Porque tudo que eu precisar avisar vocês, vocês estão todos juntos lá, tá bom? Então, o grupo está ficando lotado, tá, gente? Então, se apressem aí para entrar no grupo. Eu vou deixar o link no chat, tá bom? Então, tá aqui, ó. Tá? Então, o link do nosso grupo. Deixa eu botar aqui também, né? Porque fica salvo. Nosso grupo no WhatsApp tá aqui, ó. Tá bom? Então, entrem lá porque tá acabando as vagas, hein? Então, qualquer coisa eu aviso por lá, tá? Aí, quando eu terminar a gravação, eu posto o link lá, todo mundo acessa e assiste. Muito bem, gente. Prosseguindo aqui para a nossa questão 8. Agora sim estamos prontos para ela, tá? Então vamos fazer aqui a questão 8. Tá? Essa questão é mais avançada. Eu nunca tinha feito uma questão assim, eu achei tão divertida quando eu fiz a primeira vez. Não é que ela seja muito difícil, não. Mas ela é desafiadora, né? Ela é uma questão legal. Se você entende como faz essa, você está num ótimo caminho aí para fazer uma boa prova, tá bom? Então, é uma questão bem divertida mesmo, tá? Eu acho ela bem legal. E aí é a mesma coisa, tá? Determine os valores de A e de B para que esse limite exista. Ele pergunta qual é o valor desse limite, tá bom? Então, veja. A primeira coisa que eu preciso, né? Como eu já falei para vocês, eu preciso que dê 0 sobre 0, né? Veja que se você aplicar aqui, ó, em cima, vai dar uma expressão bem longa, né? Vai ficar... Confira aí para mim, tá? Vai ficar menos A mais 5 menos B mais 2, tá bom? Em cima dá isso. Já embaixo vai ficar menos 1 mais 2 menos 1. Obviamente, embaixo vai dar 0, né? Então, gente, como eu já falei para vocês, para que eu tenha a possibilidade de salvar esse limite, né? Para que ele possa existir, né? Ó, para que o limite acima possa existir, precisamos que seja um limite da forma 0 sobre 0, já que o denominador já tende a 0, tá bom? Então, daí sai a seguinte afirmação. Menos A mais 5 menos B mais 2 precisa ser igual a 0. Daqui vai sair a relação que Vitória falou pra gente, né? Daqui, se você organizar, você vai achar A mais B igual a 7.
Tá? Então tá vendo que ela tá certa aqui, ó. Né? Foi exatamente o que Vitória falou pra gente. E tá certo mesmo pra gente. Isso aqui é o começo da questão. Né? Eu preciso que A mais B seja 7. Só que tem um problema aqui, gente. Porque, veja, não existe só um A e um B que satisfaçam isso, né? Eu tenho infinitas possibilidades, né? O A pode ser 1, o B pode ser 6, né? O A pode ser 2 e o B pode ser 5. O A pode ser 4 e o B pode ser 3, né? O A pode ser 6,5 e o B ser 0,5, né? Então temos várias opções aí, né, de possibilidades, e isso aqui não me diz nada, né? Isso aqui não me certifica quais são os valores. Então eu preciso de mais uma informação, tá? Então a dificuldade vai ser daqui em diante, tá bom? E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Vou ter uma ideia agora, ó. Ideia. Preste atenção na ideia que eu vou ter, tá bom? A ideia que eu vou ter é o seguinte. A relação acima pode ser reescrita como sendo B igual a 7 menos A. Vocês concordam com isso? Natural, né? Se A mais B é 7, B é 7 menos A. Certo? Isso vai ser útil para a gente para reescrever o limite em função de uma letra só. Olha só que interessante. E é por isso que a questão que eu fiz anteriormente ela é interessante para vocês. Veja, na questão que eu fiz com vocês agora há pouco, a questão do livro, certo? Na questão do livro, vocês estão vendo que só tinha uma letra para ser decidida? Na questão do livro, eu tinha só uma letra, que era o A. Nessa questão agora, eu tenho duas letras, né? O A e o B. Mas se eu usar essa relação aqui e trocar o B por uma função de A, automaticamente aqui vai ficar em função só do A. Então, essa é a ideia. Olha só que interessante, ó. Eu vou reescrever o meu limite em função só do A. Então, fica assim, ó. AX3 mais 5x2 mais, no lugar do B, eu coloco 7 menos A. Isso reduz em complexidade, né? Vou ficar com uma expressão mais enxuta e em função de um único parâmetro. Ela fica assim, ó. E embaixo ficamos com x ao cubo mais 2x quadrado mais x. Tá? Então, ao invés de eu ver o problema com A e B, agora eu vejo o problema só com A. Tá bom? Até aqui, gente, está tudo bem? Tudo certo? Sim. Sim. Bom. Agora que vem a sacada. Vamos lá. Vamos prosseguir, né? Beleza. Eu sei que eu tenho essa expressão. Eu sei que se eu aplicar o limite, ele vai dar 0 sobre 0, tá bom? A gente já sabe. Se você fizer a aplicação aqui, gente, vai ficar 0 em cima e 0 embaixo, tá? Verifica aí para mim depois. Mas a gente tem certeza que vai dar 0 em cima e 0 embaixo. O problema é o seguinte. O que eu posso fazer? Essa é a pergunta que eu vou fazer a vocês agora. Ó. Pergunta. O que eu preciso fazer para eliminar a indeterminação 0 sobre 0? O que a gente sempre fez desde o começo para fugir do 0 sobre 0? A gente sempre fatorou, não foi? Sempre, né? Para fugir da indeterminação, a gente sempre fatora, né? A gente sempre faz alguma coisa ali para poder cortar os termos, né? Pergunta. Como é que eu faço para fatorar o denominador? Alguém tem alguma ideia? E Em aí? evidência? X em evidência. Isso, né? Então eu preciso fatorar, certo? Só que como aqui embaixo eu tenho um x em evidência, eu acho que esse é o primeiro caminho que a gente pode fazer, né? Então eu vou pegar esse limite, ó, e eu vou fatorar embaixo, tá bom? Vou começar embaixo. Então embaixo eu tenho x em evidência multiplicando x quadrado mais 2x mais 1. Beleza, gente. Tem como fatorar mais alguma coisa aqui embaixo? Porque aqui tá vendo que tá ao quadrado. Tá em polínômio de segundo grau, né? Vocês percebem que isso aqui é um quadrado perfeito? Ou não? Isso aqui, ó, x quadrado mais 2x mais 1 é um quadrado perfeito, né? Você tem o A é o x, você tem A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado, né? O B é 1, tá?
Se você não sacar isso, não tem problema, tá bom? Mas você vai perceber depois que isso aqui, x² mais 2x mais 1, pode ser expresso como sendo x mais 1 ao quadrado, tá bom? Verifica depois para mim, tá? Vou botar aqui, ó, verifique. O problema é que eu tenho que saber fatorar em cima também, né? E agora? E aqui em cima, como é que eu faço para A gente faz fatorar? com esse A. Como é que é? Eu não entendi. A gente faz com esse A para fatorar o A, né? Esse é o problema, né? Como é que eu faço para fatorar esse polinômio gigante, né? Sendo que eu não sei quem é A, né? O que eu tenho que fazer, né? Então, gente, veja só. Eu falei agora há pouco para vocês, ó, uma observação importante, tá? Eu falei há pouco para vocês que ax² mais bx mais c pode ser fatorado, né, como sendo a vezes x menos x1 e x menos x2, não é assim? Foi assim que eu fiz de polinômio de segundo grau, não foi? Se o polinômio for de terceiro grau, eu posso seguir a mesma lógica. Vocês sabiam disso? Se eu tenho um polinômio de segundo grau, de terceiro grau, desculpe, se eu tenho um polinômio de terceiro grau, eu posso fazer a mesma lógica. Eu posso aqui fazer, né? Deixa eu agitar aqui, ó. Posso fazer aqui como sendo a vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz e x menos a terceira raiz. Tá? É a mesma lógica, tá bom? Só que uma dessas raízes eu conheço. Alguém consegue me dizer uma das três raízes do polinômio de terceiro grau aqui em cima? É o -1? -1, exatamente. Então eu já tenho esse spoiler, né? Olha que interessante, ó. Eu já sei, né? Eu já sei que o numerador vai ficar na forma x menos 1, ou desculpa, x menos menos 1, certo? Vezes alguma coisa. Vocês concordam com isso? Estou botando essa interrogação para ficar mais didático, tá? O que vocês acham? Eu já sei, certo? Que o termo do numerador tem a raiz -1. Então, uma das expressões, né, que vai aparecer é o x mais 1. Eu só não sei o resto. E aí que está o pulo do gato. Como é que eu descubro esse resto aqui? Aí tu coloca em evidência e acha as raízes da equação de segundo grau, é? O problema é botar em evidência, entende? E se botar em evidência, não vai ser simples, né? Porque aqui não está em evidência, né? Deixa eu ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Deixa eu tirar isso aqui para cima, certo? Caso falta o fator comum para pôr em evidência. Não tem, a gente não tem, ó, o problema aqui pra gente, ó, deixa eu só separar aqui para vocês não se perderem, tá bom? Isso aqui está difícil. Mas o problema é o seguinte, ó, como é que eu faço para escrever ax³ mais 5x² mais 7 menos ax mais 2 na forma x mais 1 vezes alguma coisa, né? Como é que eu descubro esse pedaço que falta, né? Como é que eu acho essa expressão, né? Porque pela lógica, a gente sabe que essa expressão que falta vai ser de segundo grau, né? Todo mundo concorda com isso? O que Sim. falta aparecer aqui tem que ser de segundo grau, tá bom? Porque junto com o primeiro grau dá terceiro grau. Só que a pergunta é a seguinte: como é que eu acho essa parte? Alguém tem alguma ideia? Como eu acho essa parte? Exatamente, João. Muito bem. Gostei. Porque é exatamente o que o João falou. Vou até botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Divisão de polinômio, gente. É a forma mais fácil. Tá? Para você achar isso aqui, você passa o x mais 1 dividindo e divide esse polinômio de terceiro grau por x mais 1. Entendeu? Essa é a melhor forma. Porque, veja, x mais 1 não está em evidência, né? Se você olhar aqui com calma, você vai passar o dia todinho. O x mais 1 não está em evidência aqui, ó. X mais 1 não está em evidência. Então, se ele não está em evidência, né, e se não tem nenhuma forma de evidenciá-lo, eu preciso usar a divisão. A divisão acho que é a melhor forma, é a forma mais prática, tá bom? Então é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer a divisão. Então, para eu achar a nossa interrogação, eu vou dizer que é igual a divisão desse cara por x mais 1. E aí,
eu quero saber se vocês sabem fazer essa divisão. Que é aí que a bronca começa, né? Como é que eu divido esse polinômio de terceiro grau por x mais 1? Vocês sabem fazer essa divisão? Vejam que eu não estou tentando usar Bhaskara, né? Porque não existe Bhaskara para polinômio de terceiro grau, né? Se tivesse um Bhaskara aí, eu fazia, mas infelizmente a gente não tem fórmula de Bhaskara para polinômio de terceiro grau. Então aqui eu tenho que fazer a divisão para poder descobrir o pedaço que falta, tá? E aí esse método tem várias formas, tá? Então temos aqui duas opções, tá? Opção 1 é você fazer um método de Briot-Ruffini. Já ouviu falar nisso? Método de Briot-Ruffini. E a opção 2 é o método da divisão longa. Ou o método da chave, tá? Que eu acho que é o que vocês mais conhecem, né? O método da chave, gente, para quem não conhece, é você pegar e fazer isso aqui, ó. Você faz esse cara dividido, aí faz a chave e faz o x mais 1 aqui. Esse é o método padrão que vocês aprendem na escola, eu acho. Eu aprendi os dois e preferi Briot-Ruffini. Briot-Ruffini é bom, mas ele não é geral. O problema é que eu Briot-Ruffini, ele só funciona quando embaixo é um polinômio de primeiro grau, né? Sim. Já a divisão longa, ela funciona sempre. É por isso que eu recomendo usar mais a divisão longa. E eu entendo que a maioria dos alunos nunca viu Briot-Ruffini, né? Então, Briot-Ruffini eu não acho tão legal de fazer nesse exemplo. Tá? Mas se quiserem aí, eu faço também. Tá? Mas eu vou fazer aqui na divisão longa, que eu acho que é mais acessível, tá bom? Então, se você lembra bem, né? Por exemplo, para dividir 9 por 2, como é que você faz, né? Você bota aqui no quociente o número que multiplicado por 2 dá mais próximo de 9, né? Que seria, no caso, 4, né? Aí 4 vezes 2 dá 8, você subtrai, sobra 1. É assim que você faz o processo, né? Para polinômios é parecido, né? Então, para polinômios, você vai colocar aqui embaixo o termo que multiplicado por x dá ax ao cubo. Presta atenção, hein? Aqui embaixo, tu vai colocar o termo que falta para tu multiplicar por x e dar ax ao cubo. Diz aí para mim no chat, quem é que eu coloco aqui para multiplicar por x e dar ax ao cubo? Ax ao quadrado? Ax ao quadrado, muito bem. Então eu boto aqui ax quadrado, certo? Vê, você bota aqui embaixo o termo que multiplicado por x resulta esse cara aqui, ó. Aí você multiplica, né? Ax quadrado vezes x dá ax ao cubo. Aí tu já troca o sinal, porque tu tem que fazer uma subtração, tá bom? Aí só que esse ax quadrado também multiplica o 1. Quanto é que é ax quadrado vezes 1? Ax quadrado Ax ao vezes 1 quadrado. é ax quadrado. Aí tu troca o sinal, tá bom? Cuidado para não esquecer isso, tá? Tu multiplica e troca o sinal. Aí tu soma os termos para ver o resto, certo? Aí vamos lá. Soma os termos. Quando tu somar aqui, vai dar esse com esse vai cancelar, né? Vai sumir o termo de terceiro grau. E aqui vai ficar 5 menos ax quadrado, tá bom? 5 menos a x quadrado. Vamos ter o 7 menos a também, vezes x. E vamos ter o mais 2. Aí agora, eu pergunto a vocês, quem é que eu multiplico por x para dar 5 menos ax quadrado? E aí? Quem é que eu multiplico por x 5 para menos dar ax. isso, né? Eu boto 5 menos ax. Então, 5 menos ax vezes x vai dar 5 menos ax quadrado. Você troca o sinal. Mas também multiplica 5 menos ax por 1. Multiplicado por 1 dá 5 menos ax. Aí troca o sinal também. Tá vendo? Eu entendo que alguns alunos devem estar aí caladinhos sem estar entendendo esse processo. Se for o seu caso, fica tranquilo, tá? É porque, como eu falei para vocês, essa questão é mais avançada, tá? Então, se você nunca fez uma questão de divisão polinomial, fica de boa, tá bom? Não é essa questão que você tem que começar fazendo, não. Você tem que fazer questões mais básicas, tá? Fica de boa. Eu entendo que tem gente que ficou caladinha aí. É difícil essa questão, tá, gente? Eu estou usando muitos conceitos ao mesmo tempo, tá bom? Depois eu vou ensinar com Briot-Ruffini aí, vocês vão fazer, eu acho que vocês vão gostar mais, tá?
Mas vamos com calma aqui, ó. Então, fiz a multiplicação, vou somar aqui para ver qual é o resto, né? Esse cara vai cancelar com esse, tá? É porque essa é uma péssima questão para eu ensinar isso, né? Aí é o que eu falei para vocês. Lembra quando eu dei pré-cálculo, que eu dei umas aulinhas de pré-cálculo, que eu falei para vocês que vocês iam sofrer em cálculo por causa da matemática básica? Olha aqui, ó. Dá para ver na câmera não, mas eu tenho livrinhos aqui, ó, que eu sempre carrego comigo, de matemática do ensino médio, tá? Por quê? Porque a matemática básica ela é importante para cálculo, tá bom? Então aqui, gente, eu não estou usando cálculo, isso aqui é matemática básica, tá? Então, se você não conhece isso, dá uma revisadinha, tá bom? Ó, aí vamos prosseguir aqui, ó. Juntei esse com esse, cancelou. Esse com esse, quando você fizer. Tá gravado, Marcelo, tá tudo gravado no nosso Dropbox, tá? Tem uma pasta lá no Dropbox que tem aqui, ó. Tem um curso de pré-cálculo que eu dei, certo? Onde, ó, vou até mostrar aqui de novo, ó. Pré-cálculo com Wesley 2020.1, ó. Eu fiz esse curso de pré-cálculo pro pessoal, né? E tem 5 aulas aqui onde eu explico a maioria dos conceitos, tá bom? E tem também as gravações que eu fiz esse período. Eu fiz 2 gravações, tá? Mas foi só conversa, assim, né? Foi, tipo, fazer questões soltas para tirar dúvidas. Mas eu recomendo que você veja essas aulas que eu gravei, né? Tá no nosso Dropbox lá da pasta do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Pois bem, voltando aqui, gente, você junta esses dois termos. Aí 7 menos 5 dá 2, né? E menos A menos A vai dar 0. Então fica 2x mais 2. Aí agora a parte mais fácil, né? Quem é que eu multiplico por x para dar 2x? Obviamente é o 2, né? Então, 2 vezes x dá 2x, troca o sinal. 2 vezes 1 dá 2, troca o sinal. Somou os dois, vai dar resto 0. Portanto, a divisão deu exata, né? E era esperado isso, tá? Então, essa expressão que apareceu aqui, gente, é a nossa interrogação, tá vendo? Eu consegui descobrir a nossa interrogação. Aí, de posse dela, né? Eu vou botar ela aqui de volta, ó, onde a gente queria, né? Tá vendo como essa questão, ela só é grande, né? Ela usa muitos conceitos ao mesmo tempo. Isso pode deixar vocês meio atordoados. Mas, depois, quando você ler com mais calma, você vai entender, tá bom? Então, voltando para cá, deixa eu só ajustar aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui. A gente acabou de descobrir que esse lado de cima, né? Essa expressão de cima, fica x mais 1 vezes a expressão que eu achei na divisão, né? Essa coisa maravilhosa aqui, né? Coisinha mais linda. Deixa eu botar para lá. Olha que lindo. Ó. Ficou isso aqui, certo? Ficou um pouco mais amigável. E embaixo você repete, né? Como eu já falei para vocês, embaixo eu tinha x, mas esse cara aqui eu falei para vocês que ele era x mais 1 ao quadrado, tá? É um quadrado perfeito. Então fica assim, ó. Que massa, gente. Porque quando eu chego aqui, agora fica fácil, né? Eu vou poder cortar esse cara com esse quadrado, né? O nosso limite vai dar uma leve enxugada. Ele reduz em complexidade, né? Porque ele fica um pouco mais parecido com o exemplo passado, né? E agora estou quase pronto, né? Só que não, tá, gente? Porque chegando aqui agora, vocês vão perceber que se eu aplicar o limite, vai dar 0 sobre 0 de novo, né? Na verdade, se você aplicar o limite, você vai ver que embaixo vai dar 0, né? E em cima vai dar A mais 5 menos A vezes menos 1 mais 2, né? Deixa eu ajeitar aqui que ficou feio, né? Em cima ficou A mais 5 menos A vezes menos 1 mais 2. Embaixo ficou 0. Chegando aqui, gente, qual é a nossa nova conclusão? Alguém poderia me dizer? A conclusão é a seguinte: fudeu. Eu tenho o mesmo problema, né, gente? Fudeu. Eu vou ter que fazer de novo aquela imposição, certo? Vou ter que fazer de novo aquela imposição para que em cima dê 0. Tá vendo? Gostou da conclusão? Fudeu. Aí agora achar. Agora achar, perfeito. Então não fudeu tanto não, tá, gente? Tá de boa, tá bom? Eu falei fudeu para vocês acordarem, vocês estão muito caladinhos. Então, vê só, gente, não fudeu não, tá fácil. Chegou aqui,
eu preciso novamente fazer uma nova... Eu preciso fazer uma nova imposição, tá? Eu preciso que a expressão A mais 5 menos A... Deixa eu botar aqui. Eu preciso que... Fudeu moderadamente, foi ótimo. Ó. Eu preciso que A mais 5 menos A vezes menos 1 mais 2 seja igual a 0. E é aqui que eu vou matar a charada de Vitória, né? É aqui que eu vou achar o A que Vitória estava querendo achar lá no começo. Tá vendo? Então daqui você vai ter A menos 5, né? Mais A mais 2 igual a 0, tá bom? Aí daqui você faz a continha, vai dar 2A menos 3 igual a 0, tá bom? E, portanto, o A vai ser igual a quanto? 3 meios, tá bom? É esse o carinha que eu preciso, né? Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça que a gente acabou de elucidar, tá bom? Tá vendo como a questão é grande? Sacanagem botar uma questão Então foi dessa, isso né? tudo só pra achar um 3 meios. Só para achar um 3 meios, mas ainda tem que achar o B. Lembra que a questão pediu o A e o B, né? Mas aqui é aí dá fácil. pra só substituir, né? Dá sim, porque lembra que o B era igual a 7 menos A? Então, a gente fez isso lá no começo, tá, gente? Lá no comecinho, volta lá atrás. O B era 7 menos A, né? A gente fez aqui no começo, ó. Pra quem tá viajando, né? Pra quem tá viajando total, eu tinha falado no começo que A mais B era 7, portanto o B é 7 menos A, tá bom? Então, a gente tem que o B é 7 menos 3 meios, tá? Um número horroroso de feio, né? Mas você faz aí. Vai dar 11 meios, né? 11 meios, meu Deus. 11 meios, perfeito. Pronto, achamos aqui o segundo valor. Só que a questão não pediu só o A e B, né? Falta eu achar o limite, né? Como é que eu acho o limite? Lembra que a questão queria o limite, né? Lembre-se que a questão também pediu o valor do limite. Aí Tu vai você vai fazer... substituir, aí só que vai dar 0 sobre 0. Aí vai ter que tirar a indeterminação e depois faz o limite. Mas não precisa voltar lá atrás, não, tá? Se você voltar lá atrás, você vai ter mais trabalho. Volta aqui, ó, onde tu tinha empacado, né? Essa parte aqui, ó. Então, cuidado para não voltar lá atrás, ó. Volta aqui, troca o A por 3 meios, né? Então fica aqui, ó. Limite quando x tende a menos 1. 3 meios de x quadrado mais 5 menos 3 meios. Questão, ela judia nessa questão. Você acha que tá chegando no final? Aí no final ela faz essa conta horrorosa, né? Olha que coisa feia. Odeio essa questão, mas tudo bem, né? Parte de conta feia você não pode se assustar não, tá? Agora aqui, eu faria uma coisa que eu acho que vocês não fariam. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia multiplicar por 2 em cima e embaixo. Vocês concordam com isso? Eu faria para me livrar das frações, né? Eu faria. É muito melhor. Fica muito mais bonito, né? Aí é uma sacada, tá, gente? Às vezes a gente tem que ter uma sacadinha para deixar mais bonito. Porque fazer as contas com frações eu acho que não é tão divertido, né? Então eu multiplico por 2 e 2 em cima e embaixo, só para ficar mais bonito. Isso não é obrigatório, tá? Isso aqui é só questão estética. Porque aí fica mais didático para vocês, né? Essa questão ela vem de caro, viu? Essa questão aqui ela não se entrega tão fácil, não. Aí veja, quando eu multiplico por 2, esse 2 some, certo? Eu multiplico por 2 aqui, fica 10 menos 3. Verifica com calma aí, viu? E 2 vezes 2 dá 2, né? Ou, dá 4, né? Mas é uma questão que você cava e ela não acaba de jeito nenhum. Aí agora, né? Você faz 10 menos 3 dá 7, obviamente. Então você bota aqui, ó. Agora, tem chance de cair uma questão assim na prova? Não. Tá? Fica de boa. Isso é aquela questão que se você aprendeu ela é cheia de vitaminas, né? Ela é muito nutritiva, essa questão. Se você aprendeu ela, você aprendeu um monte de conceitos ao mesmo tempo. E aí você está bem preparado para a prova, né? Parece que os professores eles sobem o nível, porque se você se acostuma com esse nível, você acha a prova fácil, tá? Só que isso é um tiro pela culatra, né? Porque se bota uma questão dessa na lista, o aluno se desespera, aí acha que a prova é difícil, né? Sei lá, no meu ensino médio tinha uma questão dessa no exercício e na prova era algo pior. Pois é, mas não vai acontecer isso não, tá? Fica de boa. Eu lembro do terceiro ano ter que calcular a cotação do dólar em um certo período de tempo. Eita. Nessa época aí o dólar tava mais barato.
Cara, ele pegou de outra época, pegou do outro ano, pra não ficar tão fácil. Eita. Aí todo mundo errou. É. É porque na prova o problema de vocês não é a conta, é o psicológico. Vocês ficam nervosos com o tempo. Se eu dissesse aqui para fazer essa questão em 15 minutos, vocês iam ficar desesperados, né? É claro que não dá para fazer em 15 minutos, né? Mas quando você tem essa pressão do tempo, você fica agoniado. Vê só, gente. Chegou aqui agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fatorar o numerador, né? Ainda não acabou não, viu? Tem que fazer a faturação do numerador. Aí eu vou fazer aqui que vocês já sabem, né? Faz o delta vai dar 49. Tô fazendo de cima, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, delta é 49 menos 48. Isso aqui dá 1. Portanto, para achar as raízes, você faz o Bhaskara. Mais ou menos 1 sobre 6, né? Então, você vai achar dois valores aqui, que são x1 igual a menos 1, o que era esperado, né? E x2 igual a menos 8 sextos. Olha que conta horrorosa, né? É menos 4 terços. Então, além disso, ainda tem esse negócio. Mas, enfim, você bota lá, aí você fica com 3 vezes x menos menos 1, vezes x menos 4 terços. Tudo isso dividido por 2x, x mais 1. Chegou aqui, gente, você corta esse cara com esse e aplica o limite, né? Acabou, finalmente, né? Você aplica o limite, vai dar 3 vezes menos 1 mais 4 terços sobre menos 2, tá bom? Faz a continha, né? É engraçado que alguns alunos ficam preguiçosos e param aqui, né? Eu seria um desses, tá? Ia dar uma preguiça de fazer essa conta. Ah, pô, tu chegou até aqui, tu vai parar aqui, é brincadeira, né? Então faz essa conta, vai dar 1 terço com 3 dá 1, 1 sobre menos 2, menos 1 meio, tá bom? Resposta. Então, a nossa conclusão, para finalizar essa odisseia que nós tivemos aqui, é que o A tem que ser 3 meios, né? O B tem que ser 11 meios e o limite tem que ser menos 1 meio, tá bom? É isso mesmo? 3 meios, 11 meios e menos 1 meio. Tá bom? Essa questão é belíssima, mas não se desespere se você não entendeu 100% dela. Essa é aquela questão que você tem que reler umas 2 vezes, tem que tentar fazer por conta própria, e eu recomendo fortemente isso, porque se você absorve essa questão, você aprende muita coisa, tá bom? Tá? Fica de boa, tá bom? Agora, se você não gostou dessa questão, faz a questão que eu passei para vocês aqui, ó. A questão 63, que ela é uma questão muito mais dentro da nossa realidade, tá bom? Então, a questão 63 é mais interessante, tá? Não dava para ter igualado a parte de cima a zero lá no começo, assim que trocou B por 7 menos A? Dá não, Luan. Sabe por quê? Aqui, eu entendi o que tu quis dizer, ó. Quando a gente fez aqui em cima, tava aqui, não foi? Deixa eu ver. Pronto, aqui. A gente achou que A mais B era 7, então B é 7 menos A. Aí eu peguei isso e joguei na expressão e ficou desse jeito, né? Aí tu queria igualar a zero aqui, não foi? Aqui tu queria igualar a zero. Vê se tu acompanha. Embaixo da zero, né? Aí em cima tu queria igualar a zero. Mas veja, quando o menos 1 for colocado aqui dentro, vai ficar como? Ó, joga o menos 1 dentro do numerador. Tu vai ter uma surpresa. Em cima vai ficar menos A mais 5 mais 7 menos A vezes menos 1 mais 2. Faz essa conta aí. Quanto é que dá isso aqui? Se tu fizer essa conta, tu vai ver que vai ficar menos A mais A, aí vai ficar menos 7 mais 7. Isso aqui tudinho, se tu fizer a conta, vai dar zero sempre. Então, não tem boquinha, tá? Infelizmente, né? Isso aqui dá sempre zero, tá? Em cima. Então, não vai resolver, né? Por isso que eu precisei enxugar a expressão, certo? Precisei enxugar a expressão, porque eu já sabia que isso aqui ia dar zero sobre zero sempre, tá? Se você fizer essa continha toda, deixa eu botar aqui para não ficar confuso, mas isso aqui tudinho dá sempre zero sobre zero. É por isso que eu perguntei, né?
O que eu preciso fazer para eliminar a indeterminação 0 sobre 0? Fatorar. Então, eu fui buscar a estratégia para fatoração de cima e de baixo. É por isso que a gente fez todo esse processo. Tá? Então, infelizmente, precisava fazer isso. Uma vez que eu fatorei, a expressão ficou mais enxuta, né? Como vocês viram, ela ficou mais enxuta aqui, ó. Ela ficou mais enxuta, eu cortei os termos, e aqui eu achei que ia terminar a questão. Quando eu apliquei o limite, novamente eu precisei forçar que aqui em cima desse zero, para poder tornar viável o limite. Tá? É porque é uma questão em dois processos. Né? Você faz um processo para o B, um processo para o A, descobre o A, com o A descobre o B, com o A e B descobre o limite. Tá bom? Questão bem pesadinha, tá bom? Sacanagem. Outra questão, gente, que eu recomendo a vocês fazerem, uma questão que não está na lista, mas eu senti falta, tá? Na lista de vocês não tem. É uma questão de conjugado duplo. Essa questão aqui, 62, ó. Eu queria muito saber de vocês, se vocês saberiam fazer essa questão. Será que vocês conseguem? Eu acho que não, hein? E aí? Que é isso, rapaz? É só para deixar vocês mordidos, que vocês aí ficam com vontade de fazer, só para dizer, ó, eu sei. E aí? Como é que eu resolvo esse limite? Bom, isso é um pouquinho diferente, hein? Esse não é uma questão de calcular A e B. Aqui é uma questão direta, tá? Aqui eu quero resolver esse limite maluco, né? Quero saber aí como é que vai ficar aí, quanto é que vai dar essa expressão, tá bom? Alguém tem alguma ideia de como eu posso resolver esse limite? Eu vejo raiz, eu quero multiplicar logo pelo conjugado. Só que eu não sei se daria certo aí. Sim. Multiplicava em cima, o de cima, pelo conjugado, e o de baixo também. Em cima e embaixo, os dois. Pelo conjugado. Certo. Mas me diz como, só para eu ter uma ideia. Tu quer multiplicar em cima por raiz de 6... Diz aí, é 6 menos x, 6 mais x, como é que é? 6 menos x mais 2. Mais 2. Isso aqui tudo dentro da raiz ou como estava antes? Multiplicado... não sei. E o de baixo também multiplicado. Tipo, em cima, multiplicado também por raiz de 3 menos x mais 1. Eu farei assim, só não sei se daria certo. Tu ia botar aqui em cima, não é assim? Raiz de 3 menos x mais 1. E embaixo também pelo mesmo. Ótimo. Eu queria ótimo, dar muito grande e é assim eu me mesmo. perderia no meio. Mas a tua ideia é ótima e tá certíssima, tá? A gente precisa fazer o conjugado tanto do de cima quanto do de baixo, tá bom? Eu preciso fazer para os dois. Porque veja só, um conjugado só não resolve, tá, gente? Um conjugado só não resolve. Por quê? Porque veja só, vamos supor que você fez só isso aqui, tá bom? Vamos supor que você fez só o conjugado do de cima, tá? Só para ilustrar o que eu tô querendo dizer. Suponha que você fez só isso, certo? Será que isso resolve? Não, não resolve, porque se você fizer esse cara junto com esse, a raiz vai sumir, certo? Só que a raiz sumir não vai salvar a gente, né? Porque, ó, vai ficar em cima 6 menos x menos 4, né? Já embaixo, a raiz continua. Serviu de alguma coisa? Ô Wesley, agora se tiver dificuldade para fazer assim os dois juntos, pode fazer um depois do outro? Exatamente, Separado. pode fazer um depois do outro, tá? Se você não for apressada, não tem problema, tá? É porque a ideia aqui é porque, assim, às vezes a pessoa já tem uma experiência maior e ela já consegue prever o futuro, né? Às vezes o matemático, o engenheiro, ele consegue prever o que vai acontecer. Veja, quando eu fiz isso aqui, eu já estou prevendo que vai dar merda, porque se eu juntar os dois de cima, a raiz some, mas embaixo todos têm raízes. Então não vai cortar, né? Isso aqui vai servir de quê? De nada, né? Então, eu livro a raiz de cima, mas embaixo continua com raiz. Então, naturalmente, eu preciso fazer embaixo também. Por isso que a gente faz o conjugado duplo, entende? Eu faço o conjugado do de cima para eliminar a raiz de cima e faço o conjugado do de baixo para eliminar a raiz de baixo. E aí, torcer para que eles se cancelem, tá bom? Então, essa é a nossa ideia, tá? Eu vou fazer com tudo junto, tá? Porque eu estou aqui fazendo, né? Então, eu vou fazer tudo junto, tá bom? Vou pegar isso aqui e vou multiplicar aí, né? Deixa eu só ajeitar aqui, porque... Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
Peraí que agora eu acho que foi. Não foi não. Peraí, calma. Só para eu ajustar aqui a brincadeira, senão vai ficar... Quando vocês forem ler vai ficar ruim, né? Agora foi. Pronto. Então tava aqui o limite original, aí eu tive a ideia aqui, tá bom? A ideia foi multiplicar, né? Fazer o conjugado. A gente chama isso de conjugado duplo. Eu fiz o conjugado duplo, né? Multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado do numerador e em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E aí, vou agora casar os termos, tá? Aí, vê só, eu vou juntar esse cara com esse e vou juntar esse cara de baixo com esse aqui, ó. Tá? Cada um com seu cada um, tá? Não vai misturar qualquer coisa não, tá bom? Aí você faz, ó. Quando você fizer, vai ficar o limite quando x tende a 2. Aí em cima, ó, esses dois de cima vai ficar 6 menos x menos 4. Confiram aí para mim, tá? Esses dois de cima aqui, ó, fica isso, tá bom? Só que veja, essa expressão, ela deve multiplicar a raiz de 3 menos x mais 1, certo? Já embaixo, mesma lógica. Casou os dois termos de baixo, vai ficar 3 menos x menos 1. Essa expressão vai multiplicar a raiz de 6 menos x mais 2. Presta atenção, caramba. Não é para sair multiplicando todo mundo, não, tá? Você vai multiplicar só os termos do produto notável, tá bom? Por isso que eu, seletivamente, eu escolhi os dois de cima aqui, ó, e esses dois de baixo. Veja que o que não tinha a ver, eu deixei quieto, né? Porque agora, a minha esperança é que esses caras se cancelem, tá bom? Deu para sacar o que eu tô querendo dizer? A minha esperança agora é que esses termos se cancelem. Eu vou dar uma organizadinha aqui para ver o que está acontecendo, né? Vamos lá, ó. A questão não acabou não, viu? Presta atenção agora, ó. Quanto é que é 6 menos x menos 4? Do conjugado 2 Luana. menos x. Deixa eu só voltar aqui, Vitória, para Luana não entender o que eu fiz. Luana, a ideia é a seguinte, tá? Deixa eu botar aqui, ó, só um comentário, tá bom? Comentário. A presença das raízes atrapalha a simplificação, tá bom? Daí, precisamos multiplicar pelo conjugado para eliminar essas raízes e tentar cancelar fatores comuns, tá bom? A primeira ideia da gente é se livrar das raízes, né, usando a ideia do conjugado, tá? Só que eu tive que fazer isso tanto em cima quanto embaixo, porque tanto em cima quanto embaixo eu tenho raízes. Aí eu multipliquei pelo conjugado do numerador e do denominador. Agora veja, eu preciso aqui, eu não posso fazer a multiplicação de todo mundo não, tá? Então, de forma seletiva, eu juntei os termos que são comuns, tá? Então, ó, eu tinha aqui, ó, A menos B com A mais B. Eu peguei só esses dois caras e multipliquei eles dando isso aqui. Luana, tu entendeu essa parte? Essa parte em amarelo? Esse cara aqui pegou esse e deu isso. Tu concorda com isso? De boa, né? Muito bom. Tu viu que eu deixei quieto esse cara aqui, porque ele não tinha nada a ver, né? Se eu saísse multiplicando com ele, ia ficar uma bagunça. Então, eu deixo ele quietinho lá. Tá de boa. Tá bom? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar agora para os termos de baixo. Quais são os termos de baixo correspondentes? Bem, eu tenho esse A menos B que se junta com esse, né? Quando eu junto os dois, dá essa expressão aqui de baixo. Tu entende isso? Ficou 3 menos x menos 1. Deu para entender, não foi? Veja que esse cara aqui eu deixei quieto também, porque ele não tem nada a ver com esse produto. Se eu saísse desenvolvendo, não ia ajudar em nada, tá? Pronto. Então, cheguei aqui agora... Peraí. Cheguei aqui agora eu estou num bom caminho, tá, gente? Porque agora, se eu fizer essas contas, como Vitória falou, 6 menos 4 aqui, ó, dentro do cochete, eu quero que vocês olhem só para cá agora, tá? Olha só para isso aqui, ó. Tá bom? Esquece o resto. Foca só aqui. Tá bom?
Vocês conseguem ver que no numerador vai dar 2 menos x? 2 menos x, né? Aqui em cima, 2 menos x. E embaixo vai dar quanto? 2 menos x também, né? Então, se você simplifica, olha que interessante, ó. Esse cara aqui vai dar 2 menos x, multiplicado por raiz de 3 menos x mais 1. E embaixo nós temos também 2 menos x, multiplicado por raiz de 6 menos x mais 2. Aí você vai cancelar os fatores comuns, né? Eles são iguais, você pode cancelá-los. E agora a sua expressão ficou mais bonita. Veja que se você olhar e comparar com o começo da questão, parece que eu não fiz nada, né? Parece que eu nadei e morri na praia, né? Se você olhar direitinho, não mudou muito, né? Desde o começo, né? Ó, eu tinha no começo, eu tinha uma expressão, é como se em cima e embaixo tivesse invertido, né? Mas além disso, gente, o ponto-chave é esse mais. Qual é a vantagem desse mais? A vantagem desse mais é que elimina a chance de eu ter uma indeterminação. Veja, se eu aplicar agora, quanto é que vai dar em cima? Se o x for 2, em cima vai ficar raiz de 1 mais 1. Já embaixo, se o x for 2, embaixo vai dar raiz de 4 mais 2. E isso é bom, porque em cima está dando 2, embaixo está dando 4. Esse não é um valor indeterminado, né? Isso aqui todo mundo conhece como sendo um meio. Então, eu consegui resolver esse limite usando o conjugado duplo. Tá bom? Deu para entender essa questão, gente? Deu. Porra, que sacada. É uma sacada boa, né? Você tinha que fazer o conjugado do termo de baixo e também o de cima. Lembrando a vocês que vocês não são obrigados a fazer tudo junto, tá bom? Não precisa fazer tudo junto. Você pode fazer um, depois o outro. Eu quis aqui fazer junto para vocês verem como é que funciona. Gente, alguma pergunta? Tudo bem? Se não ficou claro para algumas pessoas, o limite original era 0 sobre 0, tá? Eu esqueci de falar isso, né? Mas se você fizer aqui, originalmente ele dava 0 sobre 0, tá bom? Por isso que eu precisei fazer todo esse arrodeio, né? E chegar no Eu tava limite. pensando nisso, pra mim ia dar a mesma coisa. Não dá não. Do jeito que tá aqui, né? Isso dá 0 sobre 0, tá? Inclusive eu peço que vocês dêem uma conferida nisso, sempre, tá? Porque, veja, vou mostrar uma coisa engraçada que aconteceu. Só para finalizar aqui, ó. Uma coisa engraçada que aconteceu no período passado. Período retrasado, desculpe. Olha o que aconteceu na prova, na primeira prova do período retrasado. Aconteceu isso aqui, ó. Olha essa primeira questão. Era uma questão de marcar X, tá? A prova nesse período, ela tinha 3 questões, tá? Tinha essa primeira, tinha essa segunda e tinha essa terceira, tá? A primeira questão, né? Ela é uma questão bem parecida com o que a gente faz, né? Limite quando t tende a 1 de t quadrado mais t menos 2 sobre t quadrado menos 4t mais 4, né? E aí tem aqui para você marcar o x aqui na resposta, tá? E eu pergunto a vocês, como é que vocês fariam esse limite? Alguma ideia? O que é que dá vontade de fazer quando começa essa questão? Bate o olho aqui Dá nesse... vontade de colocar em evidência, mas não tem nem como. não tem como Eu botar acho em que evidência. daria pra fazer produto notável embaixo. Embaixo é um quadrado perfeito, né? Se você olhar direitinho. Ou então você pode fatorar, né? Tem menos 2, né? Tem menos 2 ao quadrado, exatamente, né? Ou então você fatora, né? Eu fiz com vocês aqui, né, o processo. Você achar as raízes e fazer a fatoração, né? E se eu disser a vocês que não precisa fazer nada disso? Gente, essa questão está dada de presente para vocês. Não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque nessa questão, se você aplicar o limite aqui, quanto é que vai dar? Ó, aplica o limite. Em cima vai dar quanto? Em cima 0. vai dar 0, né? Fica 1 mais 1 menos 2, certo? E embaixo dá quanto? Dá 1 Dá menos 1. 4 mais 4, né? Então, em cima deu 0 e embaixo deu 1. O que isso quer dizer? Que a resposta é 0, o limite. Que a resposta é 0. Portanto, a letra A não precisava fazer nada. Foi uma pegadinha. Tá vendo?
Então, esse é um caso clássico de questão que pega o aluno que faz tudo de forma mecânica, tá bom? Você tem que verificar, gente, se é indeterminado. Se não for indeterminado, não tem problema, tá? Isso aqui, gente, 0/1 não é indeterminado. 0/1 dá 0, tá bom? Então, foi até engraçado que a gente ficou achando que o professor digitou errado. Porque foi muito bom isso aqui, né? Mas é porque é aquilo, né, gente? Vamos ser sinceros, né? É o EAD, todo mundo tá no computador. É uma questão de marcar X. Todo mundo aqui ia botar na calculadora, que eu tô ligado, né? Não tinha obrigação de mandar as contas. A questão de marcar X, gente, essa prova em particular, os professores não pediam contas quando era de marcar X. Então, assim, todo mundo ia botar no aplicativo, ia dar a resposta 0, a pessoa ia marcar X aqui, né? Mas o que eu peço a vocês é que vocês sempre verifiquem se o limite é indeterminado. Se ele não for, o número que der já é a resposta, tá bom? Fui claro, gente? Deu para entender? Foi, eu ia até perguntar isso, se esses limites 0/0 era só agora no início que a gente estava começando, ou se ia continuar assim? Porque não teve nenhum, eu acho que deu assim um número logo. É porque quando dá um número logo você não faz nada, né? Fica muito fácil. Então, a nossa preocupação é com os limites que dão 0/0, tá bom? Em 99% dos casos, você vai trabalhar casos 0/0, tá? Então, não se aperreie, não. Né? Mas é bom você verificar, porque pode ser uma pegadinha, tá bom? Muito bem, gente. Então, é isso, tá? Eu vou finalizar a nossa aula por aqui. Acho que a gente já viu muita coisa, tá? Deu para aprender muitos conceitos aí, né? Essa semana vocês vão ver só limites, né? Técnicas de resolução de limites. Talvez vocês vão ver um pouquinho aí de... É só limite mesmo, né? Derivada vai ser para semana Acho que que vem. não, a aula 3 ele já postou desde a semana passada e já é derivada. Derivada, né? Entendi. Porque me preocupa que eu não vi ninguém me perguntar alguma coisa sobre limites laterais, né? Tipo uma questão dessa aqui, ó. Uma questão de limites laterais, eu acho que vocês ainda não trabalharam, né? Se preocupa não, André, tá sendo gravado, né? Se aperrei não, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, como eu não sei se vocês já viram isso, se vocês vão ver, né? Esse período tá meio estranho, eles mudaram o conteúdo, né? Vocês não vão estudar continuidade, por exemplo. Então, cuidado se você for pegar essa prova. Presta atenção, safado. Presta atenção. Se tu for pegar essa prova aqui, a questão 3 tu não vai saber fazer, porque é uma questão de continuidade, tá bom? Não vai cair continuidade agora, viu? Presta atenção. Isso aqui, esse conteúdo, só vai cair na terceira prova. Eu não sei porquê, tá bom? Primeira vez em 10 anos ou 15 anos, sei lá. Primeira vez nos últimos tantos anos que eu já dei aula e primeira vez que eu vejo eles colocarem continuidade para a terceira prova. Eu não sei porque eles fizeram isso, então não se preocupe em tentar fazer questão de continuidade agora, porque não está no planejamento, tá bom? Tá tudo embaralhado aí, eu não sei como é que tá não. Por isso que eu estou evitando mandar conteúdos para vocês, porque em qualquer livro de cálculo, em qualquer lista, continuidade é um dos primeiros assuntos. Vocês vão perceber, por exemplo, na nossa pasta, na pasta do Dropbox, que eu já falei para vocês umas 300 vezes, na nossa pasta tem listas do período passado, tá? Com gabarito. Aqui no começo, ó, tem limites de continuidade, tá vendo? A primeira lista já tem continuidade. Ó, a primeira lista já tem continuidade aqui, ó, na questão 4, né? Aí quem for estudar por essa lista vai ficar meio perdido, né? É porque esse período, 2021.1, é totalmente atípico. Eles embaralharam os assuntos para deixar um pouco mais fácil para vocês. Então, quem for estudar, né, por conta própria, cuidado aí quando for mexer com continuidade, porque vocês só vão aprender isso depois, tá bom? Então, faz só as questões de limite, principalmente essas últimas aqui, ó. Ó, aqui é que é importante, ó. Essas questões aqui são bem interessantes, questão 7. Todas elas são bem legais de se fazer, tá? E aí, vai evitando as questões de continuidade, tá bom? É isso, gente. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo aí, né? Tem as monitorias, abusem dos monitores, tá bom? Vá na monitoria, aperreie o monitor, manda ele fazer questão, tá bom? E é isso, tá bom? Tá tendo aula agora, eu acho. Pronto. Eu acho que vai ser de 3 horas, né? Não, começou de 1 às 3. Eita, eu não sabia, eu confundi. Que merda. Tá bom, eu acabei atrapalhando a monitoria. Enfim, assista as outras monitorias, tá bom? E aí a gente vai se falando. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Valeu. Tá, obrigada.